Olá, seja bem-vindo ao canal Divinistas em Aprendizado. Eu sou Robério. Vamos viver um Deus, uma verdade, uma doutrina. Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho Eterno. Apocalipse capítulo 14, versículos de 1 a 6. Inscreva-se neste canal. Ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Deixe o seu like. Ajude a divulgar a doutrina de Deus compartilhando os vídeos em suas redes sociais, convidando os seus amigos a se inscreverem no canal. Compenetre-se da importância das orações em conjunto. Orar para os outros no meio dos outros faz merecer maravilhas. Procure um grupo divinista próximo à sua residência e participe. Vamos a mais uma leitura de um condensário doutrinário deixado por ele, Oswaldo Polidoro. Como não poderia deixar de ser, versão Verdade Divina. Jesus começou a integrar o segundo Pentecoste há mais de 2000 anos, e ele trouxe a doutrina de Deus, versada sobre o mediunismo, de portas abertas e escancarado, que até então é de caráter esotérico fechado, e também previu a corrupção de tudo o que ele entregou, com o surgimento da besta e do falso profeta, e entrando também na advertência do Apocalipse, com os 4 cavalos do Apocalipse, o branco, o preto, o vermelho e o amarelo. Esses cavalos representam ideais ou fatores, e os cavaleiros são os agentes humanos que o executaria no decorrer do tempo que forçaria os acontecimentos. O cavaleiro branco é o Elias, o restaurador ou codificador, que começou a codificação com o nome de Allan Kardec e terminou a restauração da doutrina do caminho como Oswaldo Polidoro. Quem lê os livros do Allan Kardec e ler a sequência da codificação no século XX, como Oswaldo Polidoro, irá encontrar nas entrelinhas as verdades de uma sequência doutrinária em tudo, lendo os livros A Bíblia dos Espíritas, o Novo Testamento dos Espíritas e o inconfundível Evangelho Eterno. Os 4 cavalos do Apocalipse, já falei o branco, o preto representando a Igreja Católica, fundada por Constantino Cloro I em 313, o vermelho, o comunismo, negando Deus, querendo resolver o problema do homem matéria, mas lutando contra Deus e entregando a humanidade nas depravações e imoralidades, como previu Jesus. E o cavaleiro amarelo também, o capitalismo, com seus bens e seus males, produzirão a guerra atômica e a expulsão dos cabritos, os fora daqui, para aí haver entrado um novo período chamado um novo céu e uma nova terra. Vamos à leitura do boletim. Sagrado princípio do universo, divina causa de todos os efeitos, infinitos são os vossos poderes, integral a vossa ciência. Dai-me o poder de refletir a vossa divina vontade. Concedei-me, Pai divino, a delegação de ter poder sobre os espíritos malévolos. Envolvei-me ao poder infinito em vossas graças e virtudes, para que minha vontade seja um reflexo de vossa divina justiça. Fazei de mim, Senhor absoluto, um veículo de vosso infinito amor para aqueles que o merecerem. Graças ao Senhor Sagrado Princípio. Qual a importância doutrinária de saber ler a Bíblia? Qual virá a ser a pauta doutrinária do terceiro milênio? A partir do terceiro milênio, haverá a vivência da doutrina de Deus na parte entregue por Deus através de Moisés e Jesus, e também com a entrega do Evangelho Eterno, prometido por Deus no capítulo 14 do Apocalipse, versículo 6. E tudo isso por acontecer a derrota da besta e do falso profeta, citados no capítulo 13 do Apocalipse. Porque a Bíblia ensina perfeitamente que Deus entregaria a doutrina da lei de Deus a ser vivida, e das graças mediúnicas a serem nobremente cultivadas, e do Cristo modelo de conduta a ser imitado. E que depois viria a besta corruptora e o falso profeta, tudo desviando da vontade de Deus, impondo traições contra a lei de Deus, as graças mediúnicas e os simples e humildes exemplos de Jesus. A derrota da besta e do falso profeta está nos seguintes textos: Mateus, capítulos 24 e 25, Apocalipse, capítulo 17, 18 e 19. E tudo isso antes de findar o segundo milênio.
Aprenda com Deus, através da Bíblia, o programa divino de doutrina, que conduzirá à civilização divinista totalmente fraternista, a que Deus prometeu e promete no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías. Primeiro, Moisés entregou a lei de Deus e o primeiro Pentecostes, ou o batismo de dons da história, como devem ler no livro de Números, capítulo 11. Os filhos de Deus deveriam se guiar pela lei suprema e a consoladora revelação, para evitar desvios comprometedores, comércios de engodo ou simulações ou fingimentos, etc. Segundo, infelizmente para a humanidade, e como sempre aconteceu, depois dos ensinos e das graças vindas de Deus, foram os rabinos ou padres ou religiosos profissionais, adulterando tudo e impondo aparências de culto verdadeiro, etc. Terceiro, e Deus, como todos devem ler no Velho Testamento, através de profetas ou médiuns e anjos ou espíritos mensageiros, prometeu a vinda do Verbo exemplar ou Messias e um novo Pentecostes, ou derrama de dons para toda a carne. Aquilo que o livro dos Atos dos Apóstolos registra perfeitamente. Estudem bem os textos, porque antes de findar o segundo milênio, terríveis abalos farão lembrá-los e vivê-los. O supremo documento, o Código de Conduta Universal para mundos e humanidades, o programa divino de doutrina a ser vivido pelo Filho de Deus. Primeiro, eu sou o Senhor teu Deus, não há outro Deus. Segundo, não farás imagens quaisquer para as adorar. Terceiro, não pronunciarás em vão o nome de Deus. Quarto, terás um dia na semana para descanso e recolhimento. Quinto, honrarás pai e mãe. Sexto, não matarás. Sétimo, não cometerás adultério. Oitavo, não furtarás. Nono, não darás falso testemunho. Décimo, não desejarás o que é do teu próximo. O Verbo afirma a soberania da lei. Vai e viva a lei. Da lei nada passará sem que tudo se cumpra. Pecar contra o mínimo mandamento é como pecar contra toda a lei. Meu pai, minha mãe e meus irmãos são os que ouvem a lei e a praticam. Como forem vossas obras, assim mesmo recebereis. Apartai-vos de mim, vós que obrais a iniquidade. Não sairás dali até pagar o último ceitil. Como Jesus tratou os padres, ai de vós, sacerdotes, escribas e fariseus hipócritas, que vos postais nas portas do templo da verdade. Não entrais e não permitis a entrada aos que poderiam fazê-lo. Ai de vós, sacerdotes e fariseus hipócritas, pois as mulheres de má vida e os afeminados estão na vossa frente a caminho do céu. Ai de vós que perseguistes e matastes os profetas, pois mais um matareis, e por todos esses crimes respondereis. Espírito Santo é graça mediúnica. Resumo dos dons do Espírito Santo, pois nunca foi terça parte de Deus, nem espírito comunicante, nem cima dos bons espíritos, mas sim carismas ou mediunidades, por onde anjos ou espíritos mensageiros produzem maravilhas. Cronograma de implantação da doutrina divinista, ou de Deus. Primeiro tempo, Moisés, o grande médium e cultor do revelacionismo, deseja que a revelação tenha caráter generalizado, e assim desejou. Quem dera que o Senhor desse o seu Espírito Santo e que toda a carne profetizasse. Números 11, 29. Segundo tempo, Deus promete a generalização da revelação para dias futuros. Derramarei meu Espírito Santo sobre a tua semente e a minha bênção sobre a tua descendência. Isaías 44, 3. Derramarei meu Espírito Santo sobre toda a carne, e vossos filhos e filhas profetizarão, vossos velhos terão sonhos, e vossos jovens terão visões. Joel 2, 28. Terceiro tempo, João Batista e Jesus, durante a encarnação, prepara o ambiente humano para que possa haver o cumprimento da promessa do Pai. Observe bem que promessas fizeram, que fenômenos mediúnicos produziram, tudo conforme as promessas do Velho Testamento. Deus não é de mortos, mas de vivos, porque aqueles que forem dignos da ressurreição serão como os anjos do céu. Mateus capítulo 22, 30. E esses sinais seguirão aos que crerem, expulsarão os demônios, falarão novas línguas, manusearão serpentes, bebendo potagem mortífera não lhes fará mal, porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, 17. Quarto tempo. Depois de tudo preparar, durante a encarnação,
Jesus é perseguido, insultado, preso, manietado, cuspido, esbofeteado, surrado com as arrogas de pontas de chumbo e crucificado. Foi o único dentre os grandes mestres iniciadores que voltou como espírito para epilogar a tarefa messiânica. Observe o que aconteceu para a generalização do Consolador, a comunicabilidade dos anjos, espírito ou almas, a realidade viva da doutrina do caminho ficar no mundo. Porque para vós é a promessa, e para o quantos estiverem longe, quantos o Senhor a si quiser chamar. Atos capítulo 2. Porque a um pelo Espírito Santo é dada a palavra de sabedoria, a outro de ciência, a outra a fé, a outro dom de curar, a outra produção de maravilhas, a outra a profecia, a outro discernimento dos espíritos, a outro as línguas diversas e a outras interpretações. Primeira Epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Caríssimos, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque muitos já foram os falsos profetas que se levantaram no mundo. Primeira Epístola de João, capítulo 4. Testificando também Deus com eles, por sinais, milagres, várias maravilhas e dons do Espírito Santo, distribuído por sua vontade. Hebreus 2, 4. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Deus, dizia assim: vinde e vamos ao vidente, porque ao profeta de hoje se chamava então vidente. Primeiro livro de Samuel, capítulo 9, versículo 9. Aquele que pecar contra o Filho do Homem será perdoado, mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo será réu da justiça divina. Jesus em Lucas 12, 10. Depois das punições previstas por Jesus e pelo Apocalipse, por causa das corrupções impostas pela besta corruptora e o falso profeta, a humanidade se encherá de comunidades doutrinárias jamais clericais ou parasitas, onde a chave doutrinária será viver a lei de Deus, cultivar nobremente as graças do mediunismo, informante e consolador, e a imitação dos exemplos de Jesus, de como viver a lei e cultivar o mediunismo, a fim de que os herdeiros da terra do porvir adentrem a gloriosa civilização divinista, prometida por Deus no capítulo 11 do profeta vidente ou médium Isaías. Porque haverá o cumprimento da promessa divina, feita através de Joel 2, 28 a 32, a fim de que haja fáceis intercâmbios entre encarnados e desencarnados, trazendo profundas lições para os dois lados, o que motivará a elevação espiritual e moral, o moto fundamental que irá produzir a civilização previstas em Isaías capítulo 11. Entretanto, nada disso virá sem a derrota da besta do falso profeta, previstos que foram no capítulo 3 do Apocalipse, os clérigos traidores de Deus, da lei de Deus, das graças mediúnicas, de Moisés e de Jesus e das divinas promessas do Apocalipse, capítulo 14, 19, 21 e 22. Porque Jesus não ensinou tudo? Como Jesus não ensinou tudo, porque não veio para isso, Deus fez Jesus deixar este aviso: tenho muitos para vos dizer ainda, porém vós não podeis suportá-lo agora. Apocalipse, Evangelho Eterno, Apocalipse 14, 6. Vídeo supremo extrato do Evangelho Eterno, enviado por quem sempre ordenou ou guiou Moisés e Jesus. Princípio ou Deus, essência divina onipresente, onisciente e onipotente, que tudo origina, sustenta e destina, e cujo destino é a reintegração total, o espírito e a matéria, os mundos e as humanidades, e as leis relativas retornarão à unidade essencial, ou espírito e verdade. Se deixasse de emanar, manifestar ou criar, nada haveria sem ser ele, princípio onipresente. Como o princípio é integral, não crescendo e nem diminuindo, tudo gira em torno de ser manifestador e manifestação, tudo manifestando e tudo reintegrando. Eis o divino humanismo. Espírito Filho, as centelhas emanadas, não criadas, contêm todas as virtudes divinas em potencial, devendo desabrochá-las no seio dos mundos, das encarnações e desencarnações, até retornarem ao seio divino, como unas ao Espírito e verdade. Ninguém será eternamente filho de Deus. Tudo voltará a ser Deus em Deus. Essa sabedoria foi ensinada por Hermes, Cris e Pitágoras.
Jesus viveu o personagem inconfundível de verbo exemplar, de tudo que deriva do um essencial, e a ele retorna como uno total. O túmulo vazio é mais do que a manjedoura, entendam bem. Carro da alma ou perispírito. Ele se forma para o Espírito Filho ter meios de agir no cosmos ou matéria. Com a autodivinização do Espírito, ao atingir a união divina ou reintegração, fim da tarefa do perispírito. Lentíssima é a autodivinização, isto é, o desabrochamento das latentes virtudes divinas. Tudo vai aumentando em luz e glória, até vir a ser divindade total, união total, isto é, perdendo em relatividade para ganhar em divindade. Matéria ou cosmo. A matéria é a essência divina, luz divina, energia, éter, substância, gás, vapor, líquido, sólido. Em qualquer nível de apresentação, é ferramenta do Espírito Filho de Deus. É muito infeliz quem não procura entender isso. A restauração de todas as coisas é entrega do Evangelho Eterno, mas as faixinhas apocalípticas, incluindo a expulsão dos cabritos, farão entender esta sentença do Cristo modelo de conduta. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e o mais tudo vireis a ter por acréscimo. Dadas as condições políticas, sociais e principalmente econômicas, muitíssimos filhos de Deus gostariam muito de cuidar mais do reino de Deus e sua justiça, a fim de irem à sagrada finalidade em menos tempo e com menos sofrimentos. Aonde estão os maiores entraves, as grandes dificuldades, aquelas que dificultam poder cuidar mais do reino de Deus e sua justiça? Será a negação de Deus, do princípio ou divina essência originária de tudo, o espírito e a matéria, mundos e humanidades? Por que não concebeu uma causa originária de tudo é simplesmente imoral? Porque negar a existência das leis regentes fundamentais é vergonhoso moralmente, como é repugnante cientificamente. E o que faz o comunismo? Graças aos erros grosseiros dos seus fundadores. Para desejar uma sociedade economicamente mais de acordo com a vontade do princípio ou Deus, é cabível começar negando o mesmo princípio ou divina causa originária, o que equivale a outro infernal bestialismo, a outro desvio do programa divino de doutrina, a ter cumprimento através dos ciclos e das eras. Quem, para existir na carne, deve obrigações às leis regentes fundamentais intermundos, tem o direito de se mostrar miserável em espírito e moral. Assina o boletim Princípio Sagrado Oswaldo Polidoro, em sua última reencarnação neste planeta. Prece de abertura. Ao sagrado princípio, Deus o Pai Divino, dirigiu nossos anseios, como servos humildes da excelsa doutrina do caminho, ensinada e praticada por Jesus, o Cristo exemplo de conduta, a fim de pedir as graças que possamos merecer. Dá-nos, sagrado princípio, o amparo das legiões mensageiras, envia-nos, Pai Divino, a luz da verdade, para que, estribados nas práticas doutrinárias, vinculadas aos patriarcas, profetas e ao Cristo modelo e aos apóstolos, possamos trabalhar pela restauração do verdadeiro cristianismo, a trilha iniciática que conduz à divinização do Espírito. Sagrado princípio, concede a teus filhos a graça de um novo Pentecostes, para que, cheios de dons do Espírito Santo, mediunidade ou carisma, possa este conhecer teus santos desígnios e também, com os sinais e prodígios daí decorrentes, encham a terra de verdadeiros ensinos evangélicos. Perdoa, Senhor, as ignorâncias e as fraquezas de teus filhos, ainda inconscientes, negligentes e imponderados. Afasta de teus filhos, Senhor, as tentações do orgulho, da vaidade, do ciúme e de todos os males derivados da ignorância, que tanto maculam os espíritos, empobrecendo-os na árdua tarefa de servidores da verdade, do amor e da virtude. Inspira teus filhos, Senhor, no sentido de conhecer a verdade e praticar o bem, porque fora disso ninguém é cristão, ninguém desabrocha o Cristo interno, que é o sagrado objetivo da existência. Pai Santo, infunde em teus filhos o sentimento de respeito às verdades eternas, perfeitas e imutáveis, para que, modificando a conduta, venha transformar a terra em um mundo de paz e ventura, sem ignorância, sem erros, sem desesperos e sem lágrimas. Graças ao Senhor, sagrado princípio,
Agradecemos a todos que nos acompanham aí no canal, com a leitura dos boletins semanalmente. Graças a Deus a gente vai trabalhando bem e agradecemos as pessoas que se inscreveram no canal, que estão compartilhando os vídeos em suas redes sociais. Que Deus pague a todos, fiquem todos nas bênçãos divinas. Até a próxima leitura do boletim. Que Deus pague a todos, fiquem nas bênçãos divinas.